Alinhe o seu coração com a vontade de Deus. Esse que vos fala é o pastor Mozart Guida e estamos aqui para mais um Conectados na Palavra de Cristo. Vem comigo, fica até o final e receba da parte de Deus para a sua vida este conteúdo. Amém? O texto pelo qual nós faremos a nossa reflexão nesta oportunidade encontra-se na primeira carta de Pedro. Primeira carta de Pedro, capítulo de número 3, apenas o versículo de número 17. Geralmente no nosso Conectado a gente compartilha apenas um versículo, embora eu acho que é pouco, mas para que a gente possa dinamizar o tempo e aproveitar, porque hoje nós vivemos em um tempo em que as pessoas não têm muito tempo. Não tem muito tempo de parar, de sentar, de ouvir, em especial um conteúdo a respeito daquilo que é a palavra de Deus. E quando nós falamos em ter um coração alinhado com a vontade de Deus, você já fez essa pergunta para você? Será que o meu coração, ele realmente está alinhado com a vontade de Deus? Ou será que o meu coração ele está alinhado com aquilo que é a minha vontade, os meus desejos carnais, as minhas inclinações? São pontos que eu preciso de trazer para a minha reflexão. E o texto pelo qual nós faremos a nossa leitura, como eu disse na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 17, vai dizer assim: porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticar aquilo que é bom, do que praticar aquilo que é mal. Eu vou repetir mais uma vez, por se tratar de apenas um único versículo, e de maneira que a gente consiga absorver este conteúdo desse versículo de Pedro, capítulo 3, versículo 17, que diz assim: porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticardes o que é mal. E queridos, nós vivemos em um tempo em que fazer o bem nem sempre é recompensado pelos homens. Este precisa de ser um entendimento muito claro. Nem sempre o bem que nós fazemos será recompensado pelos homens. Contudo, Pedro lembra que há um valor eterno na obediência e na santificação. Na obediência de fazer aquilo que é a vontade de Deus. Na obediência em alinhar o nosso coração com a vontade de Deus. E enquanto eu vou falando aqui, eu vou perguntar algumas vezes: o seu coração ele está alinhado realmente com a vontade de Deus? Ou você não tem conseguido, em meio a tantos ruídos, em meio a tantas informações, identificar se realmente o seu coração está alinhado com a vontade de Deus? O apóstolo Pedro, aqui na sua carta, ele nos mostra alguns caminhos e ele fala a respeito da prática do bem, da longanimidade, segundo aquilo que é a vontade de Deus. E na nossa vida, na nossa caminhada, é muito importante que nós tenhamos a prática do bem como um estilo de vida. É o que fala o versículo de número 13. Ora, quem de vós há de maltratar se fordes zelosos naquilo que é o bem? Ou seja, ninguém vai te maltratar se você for zeloso naquilo que é a prática do bem. Então, a prática do bem como um estilo de vida. E isso me lembra muito um texto do apóstolo Paulo, na sua carta de Paulo aos Romanos, quando ele fala que o bem que eu quero fazer, eu não consigo. Mas o mal que eu não gosto, esse eu faço. Miserável homem que sou, quem me livrará o meu corpo dessa morte? É por isso que
A prática do bem como um estilo de vida vai nos ajudar na nossa caminhada. E aqui o apóstolo Pedro nos mostra também a santidade como uma resposta ao sofrimento. Embora o sofrimento ele também faça parte da nossa caminhada, quem governa a nossa vida realmente é Deus. E neste contexto é muito importante que nós possamos fazer, ou seja, sofrer, fazendo aquilo que é a vontade de Deus. Porque uma coisa é você sofrer em detrimento da sua vontade. Uma coisa é você sofrer em detrimento a ter que fazer a vontade de terceiros. Uma coisa é você sofrer por fazer aquilo que é a santa e soberana vontade de Deus. E o versículo, ele é de uma profundidade muito grande, porque Pedro está dizendo que é provável que nós venhamos a sofrer por posicionamentos que estão em consonância com a palavra de Deus. Porque uma coisa é você sofrer por posicionamentos que não tem absolutamente nada a ver com a santa e poderosa palavra de Deus. E Pedro, o que ele está dizendo é que a vitória final permanece com aquele que é fiel. Seja fiel no sofrimento, seja fiel na adversidade, porque aquele que é fiel, ele receberá o seu galardão. Ou seja, a vitória final é para aqueles que permanecem fiéis até o fim. E esse é um entendimento que nós precisamos de ter, porque melhor é sofrer fazendo aquilo que é a vontade de Deus do que aquilo que é a vontade dos homens. Então, que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. Alinhe o seu coração com a vontade de Deus. Alinhe o seu coração com os propósitos de Deus. Alinhe o seu coração com os projetos de Deus na sua vida. Ou seja, se preocupe intensamente em fazer aquilo que é a soberana e agradável vontade de Deus. Lembre sempre que o sofrimento, quando ele é resultado da fidelidade de Deus, ele não é perda. Muito pelo contrário, ele é lucro. E às vezes nós pensamos que muitas coisas são perdas, mas não são perdas, é lucro, porque nós estamos fazendo a vontade de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Eu fico por aqui, até o nosso próximo Conectados na Palavra de Cristo. Se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, com os vizinhos, de maneira que este conteúdo possa alcançar o maior número de pessoas. Que Deus abençoe grandemente a sua vida hoje e sempre. Amém.